Foram ouvidos hoje 4 dos 5 suspeitos de participar do ataque a caixas eletrônicos em Tamonte, na região sul de Minas, em fevereiro do ano passado. Os 4 homens estão presos na penitenciária Nelson Green, Contagem, e foram interrogados no fórum da cidade. O 5º suspeito ainda não foi ouvido porque está preso no interior de São Paulo, onde a quadrilha tinha sede. No dia do crime, o grupo havia acabado de explodir um banco quando foram rendidos por uma operação policial. Houve troca de tiros e 9 pessoas morreram, entre elas um professor que não tinha envolvimento com a ação. Os outros mortos eram integrantes da quadrilha e pelo menos 3 policiais ficaram feridos. Os criminosos respondem por roubo e formação de quadrilha e ainda não há data definida para o julgamento. Foram apresentados hoje os suspeitos de cometer um assassinato no bairro Olhos d'Água, na região oeste de Belo Horizonte. Paulo César Fernandes de Almeida, de 35 anos, e Egon Leonei de Almeida, de 27, são apontados como os assassinos de Kleber Rodrigues da Silva, de 30 anos. O crime ainda teria contado com a participação de Paulo Henrique Júnior Azevedo, de 23 anos, que foi assassinado. De acordo com a polícia, Paulo César estaria incomodado com a concorrência de Kleber na venda de drogas. Já Egon Leonei teria sofrido uma emboscada por parte da vítima e desejava vingança, enquanto Paulo Henrique estaria inconformado com o relacionamento entre a ex-namorada e Kleber. Pelo menos 15 mil policiais devem estar nas ruas na região metropolitana de Belo Horizonte durante as possíveis manifestações que estão previstas para essa sexta-feira e também para domingo. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Militar, nas áreas em que podem haver protestos, haverá policiamento, mas o restante será distribuído na Grande BH. O objetivo é evitar possíveis confusões. Ainda de acordo com a assessoria, um mapeamento está sendo feito nos eventos que convidam para os protestos, para tentar prever qualquer tipo de planejamento ou depredações ou brigas. Pela primeira vez, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas reconhece a escassez na Grande BH. A reportagem é de Kiwane Rodrigues. O documento é a condição legal para que a Companhia de Água e Saneamento de Minas Gerais possa elaborar uma proposta de racionamento ou sobretaxa para quem consumir acima da média estipulada pelo governo. De acordo com o secretário, a Copasa ainda está avaliando qual é o melhor modelo de racionamento. Uma distribuição que não prejudique os mais pobres, os mais vulneráveis, quem não pode comprar caminhão-pipa, aumentar a reservação em casa. Ainda de acordo com Elvésio Magalhães, Minas Gerais está buscando parcerias com governos estrangeiros que conseguiram reduzir o desperdício de água nas últimas décadas. Nós já temos possibilidades com o governo da Holanda, da Catalunha, na Espanha, em Barcelona, uma agência japonesa. Em janeiro deste ano, a presidente da Copasa, Sinara Meirelles, anunciou o risco de desabastecimento na região metropolitana de Belo Horizonte e em outras cidades mineiras e pediu à população para reduzir em pelo menos 30% o consumo de água. Em fevereiro, a redução foi de 9,4% e ainda não é o suficiente para evitar um colapso no abastecimento da Grande BH. É um problema que parece não ter fim tão cedo. E para comentar sobre o assunto, eu recebo o editor de política da Band Minas, Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Já é hora de pensar assim, medidas mais drásticas? Boa noite, Monique. Olha, primeiro nós temos que confiar aí no critério, no zelo, enfim, na capacidade do governo de avaliar essa possibilidade de entrar com essas medidas mais rigorosas. Depois, é preciso que a Copasa continue evitando o desperdício, que continua alto. É preciso reduzir mais ainda, para que essas medidas possam entrar em vigor mais tarde. Depois, seria interessante que o governo do Estado, ou seja, o secretário Elvésio Magalhães, a Copasa, entrasse em contato com o secretário de Meio Ambiente da cidade de Belo Horizonte, o vice-prefeito Délio Malheiros. Por quê? Porque na semana passada o vice-prefeito Délio Malheiros, secretário de Meio Ambiente da cidade, disse que a prefeitura havia encontrado, localizado vários poços artesianos aqui no município de Belo Horizonte. A gente até mostrou, Lindenberg, que um deles estava, inclusive, ajudando lá na rodoviária, né? Exatamente. Localizou vários poços desse tipo aqui no município. Portanto, que há muitos lagos cheios com água, há nascentes aí no município.
Portanto, ele dizia que não haveria necessidade de racionamento, nem coisa desse tipo. Portanto, seria bom que a Copasa e o secretário Elvésio Magalhães, do Planejamento do Governo do Estado, entrassem em contato com o secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte para que harmonizasse melhor as informações. Afinal, vamos ter racionamento ou não? A palavra estaria, nesse momento, com o secretário de Meio Ambiente, Délio Malheiros. Agora, nessa tarde, Lindenberg, a reforma administrativa estava em votação na Assembleia, né? Foi aprovada? Está em votação neste momento, viu, Monique? Ela deve ser aprovada porque o governo tem maioria. Houve alguns acertos, alguns entendimentos, mas dificilmente deixará de ser aprovada. Com detalhe, hein? O relator do substitutivo, Rogério, o deputado Rogério Corrêa, entrou com uma emenda para transformar os que serão atingidos pela Lei 100, as vítimas da Lei 100, digamos assim, contratados pelo Estado até o mês de dezembro, para que o Estado possa regularizar a situação de todos eles. Esses chamados designados. É uma situação precária, mas, de qualquer maneira, Com certeza, tem muita gente preocupada mesmo. Muito obrigada, viu, Lindenberg? Com certeza. Boa noite. Boa noite, Monique. A Prefeitura de Belo Horizonte impôs restrições em anúncios de LED para evitar abusos e aumentar a segurança no trânsito. Bancas de jornais não podem mais veicular publicidade por meio de banner de LED. Também está proibida a fixação dos painéis na parte externa de prédios de forma perpendicular às vias na capital. As medidas já estão valendo desde a publicação do decreto pela Prefeitura há pouco mais de uma semana. Os painéis deverão ser paralelos às ruas porque a luminosidade elevada pode ofuscar a visão e desviar a atenção dos condutores. A gente resolveu por bem fazer um levantamento, né? Foram feitos alguns estudos inclusive correlacionados com outras localidades e decidiu-se, portanto, para que a mídia exterior regulada passasse a ser implantada paralela à via pública e não perpendicular ou oblíqua, como acontece na maioria dos casos. Já o Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior discorda de alguns pontos do decreto e acredita que o mercado será prejudicado. Todas as grandes cidades do mundo têm esse tipo de painel na forma como eles estão instalados aqui em Belo Horizonte. Então não faz sentido Belo Horizonte andar na contramão do que todas as grandes cidades do mundo vêm fazendo. O sindicato lamenta não ter sido convidado para discutir as medidas antes da divulgação do decreto. Como está colocado, eles estão sendo inviabilizados. A posição, como eles têm que ser instalados, a taxa que está sendo cobrada deles, que era em torno de R$140, passou para R$25 mil por ano. De 140 para 25 mil, num decreto. Nós entendemos que houve um aumento da quantidade de exposição de mídia, consequentemente, deve haver um aumento da taxa de licenciamento cobrada pelo município. As regras já estão em vigor. Se não forem cumpridas, será aplicada aos responsáveis multa no valor de R$ 5.374. Esse valor pode ser duplicado e triplicado se houver reincidências. Já os contratos atuais terão a licença respeitada até o fim da vigência. Nas ruas, as opiniões se dividem. Por enquanto, até hoje, não me incomodou, não. Eu acho que à noite, para quem tem problema de vista e pode sim tirar atenção. Pelo menos no meu caso, tiraria. Nesse momento de crise, os profissionais podem se engajar e fazer a diferença nas empresas. Saiba como com Inácia Soares. O termômetro das empresas em momentos de crise age rápido. As vendas caem, contratos levam mais tempo para serem fechados e alguns até são suspensos. O mercado fica mais cauteloso só de pensar que o dinheiro vai circular menos. E os profissionais? Devem ficar quietinhos esperando para ver se a empresa mantém todos os postos de trabalho? Bom, ficar de braços cruzados não é uma posição muito inteligente nessas horas. Por isso, vou lhe dar algumas informações para reflexão. Ter uma visão crítica do que você faz dentro da empresa é um bom começo. Descubra que falta faz a sua contribuição para o bom andamento dos processos, mas não fique só nisso. Descubra o que mais você pode agregar a fim de facilitar quem faz o processo antes de você e quem vai dar sequência. Pense sempre no resultado que será gerado para o cliente, de preferência para o cliente do seu cliente, porque ele é o alvo. Aprender a pensar o negócio, mesmo você não sendo um gestor de área, talvez seja a decisão mais importante de todas. Como fazer isso? É fácil.
Vá para a internet e pesquise sobre a sua área de atuação. Você certamente vai encontrar centenas de artigos, pesquisas e reportagens. E mostre interesse nas conversas sobre os desafios dos seus colegas. E, sobretudo, esteja preparado para mudar. Empregados flexíveis e que entendem de negócios são essenciais em tempos de crise. Essa edição está terminando, mas continue bem informado com as notícias do Jornal da Band. Uma boa noite para você.